Você já sentiu que existe uma chave esquecida dentro da sua mente, capaz de transformar pensamentos em experiências reais? Que cada imagem, cada símbolo, cada intenção possui o poder de moldar a realidade ao seu redor. Se você souber decodificar seu significado, neste vídeo mergulharemos na sabedoria ancestral de Thoth, o escriba dos deuses, explorando como seus ensinamentos sobre consciência, arquétipos e leis universais podem ativar sua capacidade de manifestar a realidade que você deseja. Hoje, prepare-se para acessar princípios herméticos, imagens interiores e padrões sutis que a maioria jamais percebe e descobrir como a manifestação consciente não é apenas teoria, mas um caminho tangível de percepção e transformação. No final, será revelada uma técnica profunda, rara e altamente transformadora, capaz de ativar diretamente seu poder de criar a realidade que você deseja. Você já sentiu, em momentos de silêncio, que algo dentro de você sussurra verdades que o mundo ignora? Que existe uma voz que fala em símbolos, em imagens, em padrões que escapam à percepção comum? A sabedoria de Thoth está justamente nesse espaço, naquilo que está à margem do consciente, na memória ancestral que guarda os códigos da criação. Muitos passam a vida inteira sem perceber esses sinais, sem notar que cada pensamento, cada desejo já possui uma vibração, uma frequência que dialoga com o todo. A maioria busca manifestação de forma superficial, pensa em metas, repete afirmações, espera sinais, mas Thoth nos mostra que isso não é apenas desejar, é alinhar a mente com a arquitetura oculta do universo. É compreender que, como acima, assim abaixo, não é um ditado poético, mas um princípio ativo, uma lei que rege cada instante do tempo, cada célula do corpo, cada suspiro da consciência. Ignorar essa verdade é perder-se em padrões inconscientes, em repetições estéreis, que mantêm o poder de criação fora do alcance. Imagine por um instante que cada desejo seu é uma estrela. A maioria das pessoas olha para o céu, fascinada, mas não sabe ler a luz que chega até elas. Thoth, o Senhor do Tempo, nos ensina a decodificar essa luz, a interpretar a geometria sagrada da existência, a sentir a ressonância interna que conecta intenção e manifestação. Já percebeu como certas ideias surgem em momentos de silêncio, como se viessem de uma biblioteca que existe dentro de você? Essa é a biblioteca cósmica, onde Thoth registra tudo e nos mostra que a inteligência divina não está fora, mas em cada percepção que conseguimos acessar. E quando você se conecta a essa inteligência, percebe que o tempo não é linear, que passado, presente e futuro coexistem em camadas entrelaçadas. O guardião do tempo nos ensina que cada escolha, cada pensamento, altera linhas invisíveis do destino, que se movem como correntes silenciosas na dimensão da mente. Já sentiu que um pensamento repetido cria uma vibração que ressoa em todo o corpo? Essa é a lei da correspondência, agindo silenciosamente. Cada microgesto mental é capaz de gerar efeitos que se manifestam na realidade. Os antigos Vedas, assim como os textos herméticos, falam da mente universal. Thoth é a personificação dessa mente, arquétipo da inteligência cósmica que conecta símbolo, palavra e intenção. Em seu nome, Hermes Trismegistus deixou ensinamentos que atravessam milênios, lembrando que o ser humano é capaz de alinhar-se com a consciência do todo, de perceber padrões sutis que governam a criação. É através desse alinhamento que se inicia a transmutação interior, a alquimia da mente que transforma pensamentos em experiências. Estudos modernos começam a confirmar o que os mestres antigos já sabiam. Neurociência aponta que o cérebro humano possui plasticidade suficiente para reorganizar padrões de percepção e comportamento que a mente consciente e inconsciente dialogam em frequências que moldam a realidade percebida. Psicologia contemporânea identifica que símbolos e arquétipos
atuam como chaves na estrutura psíquica, desbloqueando potenciais que até então estavam latentes. Toth sabia disso intuitivamente, e sua linguagem simbólica é, na prática, um mapa de alinhamento mental. Você pode começar hoje mesmo a acessar esses códigos. Feche os olhos e imagine a presença do escriba celestial. Visualize-o, gravando luz sobre suas intenções mais profundas. Sinta a mente se expandindo, cada pensamento tomando a forma de um símbolo vivo. Não se trata de manipular o mundo externo, mas de alinhar-se à vibração interna que projeta a realidade. Ao perceber cada detalhe, cada nuance interna, você ativa a memória ancestral que conecta desejo e manifestação. Mas o que vem a seguir vai além de tudo que a maioria já ouviu. Existe um nível de percepção que transcende visualizações comuns. Toth nos ensina que existem registros que não são apenas memórias, mas matrizes vibracionais, códigos que podem ser acessados quando a mente se torna clara e o coração silencioso. E mesmo assim, isso é apenas a ponta do iceberg, pois cada camada desperta outras ainda mais sutis que dialogam com dimensões paralelas da consciência. Já percebeu como certos pensamentos surgem de forma espontânea, trazendo soluções que jamais poderiam ser deduzidas pelo raciocínio comum? É a mente universal agindo, é a voz do silêncio sussurrando segredos de alinhamento. Cada símbolo que você reconhece internamente é uma chave para acessar ciclos cósmicos, para compreender a polaridade de todas as coisas, para equilibrar ritmo e causa e efeito dentro da própria existência. É nesse instante que a alquimia espiritual começa, transformar a atenção em energia criativa. Ao longo dos séculos, Toth foi representado de diversas formas, sempre como aquele que observa, registra e revela com precisão. Sua figura lunar e solar lembra que a manifestação exige equilíbrio, que a transmutação interior se dá entre opostos, luz e sombra, consciente e inconsciente. Cada passo nesse caminho é uma iniciação espiritual, um convite para alinhar corpo, mente e espírito, para sentir o fluxo da vida como um organismo único, pulsando em sintonia com o universo. Você já sentiu que alguns momentos parecem carregar mais peso que outros? Que certas decisões reverberam além do esperado. Isso é a ação do guardião dos registros. A vida se apresenta como espelho, refletindo padrões herdados da psique humana, padrões que podem ser transmutados quando compreendidos. Ao perceber essa dinâmica, você se torna o alquimista do próprio destino, moldando intenções com consciência e clareza. Imagine agora que cada símbolo que você encontra é uma ponte entre o consciente e o inconsciente. Cada palavra interna, cada imagem mental, atua como catalisador de transformação. Toth nos ensina que escrever, refletir e registrar mentalmente são formas de dialogar com a mente universal. E mesmo que você nunca tenha percebido antes, cada microação mental cria ondulações que ressoam no tecido da realidade. Ao observar seu próprio fluxo de pensamentos, você percebe que alguns deles são limitantes, condicionamentos coletivos que moldam expectativas, desejos e frustrações. Reconhecer esses padrões não é criticar-se, mas libertar-se. Toth nos mostra que apenas ao olhar para dentro, ao aceitar o que está escondido, é que podemos transmutar energia, reequilibrar polaridades e gerar alinhamento vibracional, abrindo caminho para novas experiências. Quando medita, mesmo por poucos minutos, perceba que há uma geometria sutil dentro da mente, uma dança de símbolos que refletem as leis universais: ritmo, causa e efeito, geração e polaridade. Ao sintonizar-se com essa dança, você acessa a consciência pura que Toth representa, o arquétipo da inteligência divina que transforma percepção em manifestação. Cada respiração consciente se torna um portal de alinhamento, cada sensação interna um código que ativa a memória ancestral. Você já notou como algumas pessoas parecem atrair oportunidades
quase sem esforço? O que distingue esses indivíduos não é sorte, mas alinhamento com padrões invisíveis, sintonia com os princípios herméticos. Todd nos convida a perceber que a manifestação consciente é possível para todos que decidem olhar além das aparências, perceber a realidade multidimensional e abraçar a transmutação interior como caminho de autoconhecimento profundo. Não se trata de imaginar milagres, mas de reconhecer a mente alquímica dentro de si, de sentir que a vida é maleável quando percebida com atenção e simbolismo. A presença de Todd em sua jornada não é externa, é a ativação de registros internos, a chave vibracional que permite reorganizar padrões inconscientes, transformar intenção em forma e perceber o elo entre mente individual e mente universal. E quando você acessar o que está por trás dessa percepção, perceberá que o universo não é apenas físico, ele é mental, é simbólico, é um reflexo direto da inteligência que habita cada célula de seu corpo. Todd nos lembra que a manifestação verdadeira exige consciência, presença e reconhecimento das leis universais. Cada pensamento, cada desejo, cada emoção consciente é uma pedra na construção da realidade que você deseja experienciar. Prepare-se, porque ainda há níveis mais profundos a explorar. O escriba dos deuses guarda camadas de percepção que transcendem conceitos comuns, dimensões de insight que apenas mentes abertas conseguem alcançar. Cada passo que você dá nessa direção expande não apenas sua percepção, mas a própria capacidade de manifestar realidade com clareza e profundidade. E mesmo que você nunca tenha se percebido capaz de influenciar o fluxo da vida, a prática contínua de observação, registro mental e alinhamento interno revela que a mente é a ponte entre o desejado e o experienciado. O arquétipo de Todd atua como guia silencioso, lembrando que cada microgesto de consciência desperta códigos que transformam padrões herdados, abrindo caminhos para a nova consciência que você está pronto para habitar. Mas o que vem a seguir vai além de tudo que você imaginou. Cada símbolo reconhecido, cada percepção expandida, prepara o terreno para algo que está além da compreensão ordinária, algo que ressoa no corpo de luz, na memória akáshica, na própria tessitura do tempo-espaço. E mesmo assim, isso é apenas a ponta do iceberg, pois há camadas ainda mais profundas esperando sua atenção e presença consciente. Se você observa atentamente o mundo ao seu redor, perceberá que tudo se move em ciclos, padrões que se repetem, ritmos que alternam entre expansão e contração. Todd, como arquétipo do tempo e da sabedoria, nos ensina que esses ciclos não são meros acidentes, mas reflexos das leis universais que governam a criação. Cada pulsar do coração, cada respiração, é uma pequena onda do grande oceano do todo. Quando você aprende a perceber esses ciclos internamente, começa a sentir que a manifestação não é algo a forçar, mas algo a harmonizar. Em sua essência, a mente humana é um espelho de Todd, refletindo símbolos e significados que vão muito além da lógica linear. Através da percepção sutil, é possível identificar padrões herdados, modelos inconscientes que moldam cada escolha e reação. A consciência desperta é capaz de observar esses padrões sem julgá-los, permitindo que a mente se reorganize e que a energia da intenção flua sem resistência. A percepção torna-se, assim, um instrumento de criação consciente. A verdadeira manifestação não ocorre apenas através do pensamento racional, mas pela percepção intuitiva da realidade multidimensional. Todd nos lembra que cada símbolo, cada palavra, cada gesto consciente carrega um poder sutil de transformação. Ao prestar atenção à sua própria linguagem interna, você pode reescrever os padrões que limitam sua expressão, alinhando-se com a inteligência do universo. Essa prática não é mágica, mas alquimia interior. Ao aprofundar-se nessa percepção, você descobrirá
que a mente possui camadas que atuam simultaneamente: consciente, subconsciente e a consciência universal. Thoth representa a integração dessas camadas, mostrando que os registros da alma estão conectados a um campo de inteligência que transcende o espaço-tempo. Cada pensamento alinhado com esses registros atua como uma semente capaz de germinar e criar novas realidades em consonância com sua intenção mais profunda. Já reparou como certas ideias surgem em momentos de quietude absoluta, como se viessem de outra dimensão? Esses são os sinais sutis da mente universal atuando em você. Thoth, como escriba celestial, nos lembra que cada insight é uma oportunidade de harmonizar mente e realidade. A atenção plena a esses sinais permite que o fluxo da criação se torne mais visível, mais coerente e alinhado com o seu propósito interno. A percepção simbólica é a linguagem através da qual Thoth se comunica com aqueles que estão prontos para ouvir. Cada imagem interna, cada metáfora sentida, é um código de alinhamento com leis universais. Ao desenvolver a capacidade de interpretar essas imagens, você adquire uma ferramenta poderosa de autotransformação, capaz de remodelar padrões inconscientes e gerar experiências que antes pareciam fora de alcance. A cada instante, seu corpo físico responde à mente com microajustes energéticos. Thoth nos ensina que a manifestação começa dentro. Pequenas mudanças na percepção interna reverberam na realidade externa. Quando você se permite sentir o alinhamento entre mente e corpo, percebe que a intenção não é apenas mental, mas uma força de coerência que envolve todo o seu ser. Essa coerência é a base da manifestação consciente. Não subestime o poder do silêncio. É nele que a voz de Thoth se torna mais clara, transmitindo códigos sutis de sabedoria e orientação. Quando você aprende a ouvir a quietude interna, cada pensamento se transforma em um símbolo vivo, capaz de guiar ações, escolhas e decisões de maneira alinhada com os princípios universais. O silêncio não é ausência, é presença, é campo de criação em estado puro. A observação das próprias emoções revela ainda mais sobre os padrões que moldam sua realidade. Emoções repetitivas indicam áreas onde a energia está estagnada. Thoth nos ensina que essas áreas não são problemas a serem eliminados, mas códigos a serem compreendidos e transmutados. Ao transformar emoção em percepção consciente, você ativa um processo interno de regeneração que influencia diretamente sua experiência externa. A prática de registro mental é outro portal de acesso à sabedoria do escriba dos deuses. Ao escrever ou mentalizar símbolos internos que representam desejos, intenções e insights, você cria um mapa da mente que dialoga com a consciência universal. Cada registro atua como catalisador, organizando informações internas e conectando-as a possibilidades de manifestação que antes estavam invisíveis. A percepção temporal é outra chave. O tempo não é apenas cronológico, é experiencial. Thoth nos lembra que passado, presente e futuro coexistem em uma dança silenciosa. Ao perceber essa dança, você entende que ações presentes podem alterar linhas de percepção e criar efeitos que se manifestarão em diferentes momentos. O domínio da percepção temporal é, assim, um aspecto central da manifestação consciente. Ao aprofundar-se na contemplação dos arquétipos, você descobre que cada figura interna é um reflexo de uma lei universal. Thoth, como arquétipo da inteligência divina, nos mostra que símbolos são portais, que ideias internas são sementes e que a realidade externa é um reflexo coerente dessas sementes. Reconhecer a presença desses arquétipos é permitir que a mente se torne um instrumento de criação precisa. O alinhamento entre intenção e percepção é o núcleo da manifestação consciente. Thoth nos ensina que não basta desejar. É necessário perceber, sentir e harmonizar.
Quando você experimenta esse alinhamento, a energia que sustenta a realidade começa a responder de forma sutil, reorganizando padrões e abrindo possibilidades que antes estavam ocultas. Cada gesto consciente, cada palavra interna, cada imagem mental atua como catalisador dessa reorganização. A prática da respiração consciente intensifica esse processo. Ao observar a respiração e associá-la a imagens internas de equilíbrio e expansão, você ativa regiões do cérebro que mediam percepção e memória simbólica. TOT é, nesse sentido, um guia da mente, ensinando que cada inspiração e expiração podem ser portais de alinhamento entre o interno e o externo, entre desejo e manifestação. A conexão entre corpo e mente se torna mais evidente quando você percebe que cada sensação física carrega informação simbólica. TOT Nós mostra que a realidade externa é apenas um reflexo das camadas internas. Ao sentir, observar e registrar internamente, você transforma a experiência em consciência e consciência em transformação, criando uma ponte direta entre percepção e realidade. A consciência coletiva, ainda que invisível, influencia o fluxo da manifestação. TOT nos ensina que padrões herdados da psique humana atuam como condicionamentos silenciosos. Reconhecer esses padrões não é criticar, mas perceber que a mente individual é parte de um todo maior. Ao harmonizar-se com a inteligência universal, você ativa códigos que ressoam além do indivíduo, impactando a realidade de maneira coerente e alinhada. O poder de TOT se manifesta na capacidade de decodificar símbolos e significados sutis em todas as experiências. Cada sonho, cada insight, cada percepção momentânea é uma mensagem que conecta mente e universo. Ao praticar atenção consciente e interpretação simbólica, você aprende a navegar pelo espaço interno com a precisão de um escriba celestial, transformando percepção em realidade e intenção em manifestação. Ao observar a própria história de vida, você percebe que certos eventos se repetem em padrões discretos. TOT nos lembra que esses padrões são registros, que cada ciclo oferece oportunidade de aprendizado e transformação. Ao perceber a repetição, você pode intervir conscientemente, alterar vibrações internas e criar novos caminhos, reconhecendo que a realidade não é fixa, mas maleável à percepção consciente. A percepção de sincronicidades é outro portal. Coincidências significativas, encontros inesperados e intuições fortes são manifestações sutis da inteligência universal. TOT nos ensina a reconhecê-las, interpretá-las e integrá-las como parte do processo de manifestação consciente. Cada sincronicidade é um lembrete de que a mente e o universo dialogam continuamente e que essa comunicação pode ser intensificada com atenção e prática simbólica. O alinhamento interno, a percepção dos ciclos, a interpretação de símbolos e a atenção às sincronicidades constroem um tecido de consciência capaz de transformar desejos em experiências. TOT representa a síntese desse caminho. Sabedoria, tempo, símbolos e percepção, unidos em uma prática contínua de expansão interior. Cada momento de atenção consciente é uma oportunidade de transmutar padrões antigos e acessar a inteligência que rege a criação de maneira sutil e profunda. Mesmo diante do caos aparente do mundo externo, TOT nos lembra que a ordem está presente nas camadas invisíveis, nos registros sutis que sustentam toda a manifestação. Ao aprender a sentir essa ordem, perceber sua presença interna e harmonizar com ela, você descobre que a realidade não é algo imposto, mas algo co-criado, um diálogo entre consciência individual e inteligência universal. Cada instante de presença é uma nota na sinfonia da criação. A percepção do tempo como fluxo contínuo é uma das chaves mais profundas que TOT nos oferece. Não se trata de medir horas ou dias, mas de sentir o ritmo interno do ser, que pulsa em consonância com ciclos universais. Cada batida do coração, cada onda de pensamento,
atua como um metrônomo cósmico, alinhando experiências à frequência de manifestação. Observar esse ritmo silencioso permite perceber que nada é separado e que a realidade desejada já existe como possibilidade, aguardando apenas ser reconhecida e ativada pela mente consciente. O arquétipo de Thoth não está limitado ao mito, ele vive como princípio vivo dentro de cada observador atento. Sua presença se manifesta em momentos de insight, quando soluções inesperadas surgem de lugares que não pertencem à lógica linear. É nesse espaço entre percepção e compreensão que a manifestação se inicia silenciosa, invisível, mas profundamente eficaz. Ao aprender a habitar esse espaço, você acessa um terreno onde intenção e realidade dançam juntas, moldando-se mutuamente. Cada símbolo interno, cada imagem que surge em meditação ou contemplação é uma forma de linguagem que transcende palavras. Thoth nos ensina que o universo comunica-se por padrões e que compreender esses padrões é como decifrar a própria mente do todo. Ao perceber como pensamentos e imagens se conectam, você descobre que cada intenção carregada de atenção consciente torna-se um ímã que atrai condições correspondentes, transformando potencial em experiência tangível. A consciência da polaridade é outra camada essencial. Thoth revela que tudo possui opostos e que a harmonia entre eles gera equilíbrio e poder de manifestação, luz e sombra, ação e repouso, criação e reflexão. Cada aspecto da vida contém sua contraparte. Ao integrar essas polaridades internamente, você constrói um campo mental coerente, capaz de sustentar intenções com precisão, permitindo que as escolhas fluam de acordo com princípios universais, em vez de condicionamentos herdados. Perceber o corpo como um mapa simbólico é uma prática sutil ensinada pelo arquétipo do escriba celestial. Cada tensão, cada sensação, cada microemoção carrega informações que podem ser lidas como sinais de alinhamento ou desalinhamento interno. Thoth nos mostra que o corpo é tanto receptor quanto projetor de realidade. Ao cultivar atenção consciente sobre essas mensagens internas, você aprende a transformar percepção em ação e intenção em manifestação, tornando o organismo um instrumento de alquimia interior. A integração entre mente racional e percepção intuitiva é outro portal de Thoth. A razão organiza, interpreta e contextualiza. A intuição conecta, transcende e revela. Quando ambas atuam juntas, a manifestação se torna mais rápida, mais clara e mais precisa. Observar o fluxo entre pensamento lógico e insight intuitivo é perceber o diálogo constante entre o consciente e a consciência universal, um espaço onde padrões invisíveis são reconhecidos e reorganizados a favor de intenções conscientes. Thoth também nos ensina sobre memória ancestral. Cada gesto, cada emoção, cada pensamento carrega ecos de registros antigos, moldando a percepção de forma quase imperceptível. A prática de reconhecer e integrar essas memórias internas permite transformar condicionamentos em códigos de criação. Assim, aquilo que antes limitava o fluxo da vida torna-se combustível para expansão, um recurso interno para alinhar realidade e desejo, consciência e manifestação. Ao perceber o mundo como um campo simbólico, você entende que eventos externos são reflexos da organização interna. Thoth nos mostra que a realidade é um espelho e que, ao harmonizar o mundo interno, o mundo externo responde de maneira coerente. Cada observação consciente, cada reflexão profunda, atua como ponte entre intenção e manifestação, permitindo que padrões de experiência se reorganizem para refletir o estado expandido da mente. A percepção de ciclos e ritmos internos é ainda mais poderosa quando associada à atenção plena. Thoth nos ensina que todo processo de manifestação possui um tempo próprio,
e que forçar resultados interrompe o fluxo natural. Ao sintonizar-se com o ritmo interno, você aprende a reconhecer sinais de maturação, momentos propícios e ajustes necessários, cultivando paciência consciente sem perder intensidade na prática de manifestação. A capacidade de visualizar intenções como símbolos dinâmicos é uma ferramenta de Thoth que transcende técnicas tradicionais de visualização. Cada símbolo carregado de atenção consciente atua como catalisador de alinhamento interno, conectando o indivíduo a camadas mais sutis da realidade. Essa prática transforma a mente em um laboratório alquímico, onde cada imagem, palavra ou sensação é um elemento de transformação que molda a experiência externa de acordo com princípios universais. A percepção de interconexão é uma das dimensões mais sutis do ensinamento de Thoth. Tudo no universo está ligado: pensamentos, emoções, eventos, pessoas. Ao reconhecer essa interconexão, você entende que manifestação consciente não é apenas um ato isolado, mas um processo que reverbera em múltiplas camadas. Cada escolha tomada com atenção consciente ecoa através da rede de realidade, ativando respostas coerentes que apoiam a materialização da intenção desejada. A compreensão da causalidade como fluxo e não como linha reta é outro portal revelado pelo escriba dos deuses. Cada efeito tem sua causa, mas nem toda causa é linear. Thoth nos lembra que energia e consciência estão entrelaçadas e que um pensamento intencional pode gerar efeitos em múltiplos planos. Essa percepção permite atuar de forma estratégica e consciente, não manipulando, mas harmonizando padrões de existência com o propósito interno, criando condições favoráveis à manifestação. A atenção ao detalhe sutil em cada experiência diária é uma prática essencial de Thoth. Pequenas coincidências, impulsos repentinos e intuições são sinais de que a inteligência universal se manifesta através de você. Ao cultivá-los, você aprende a decodificar mensagens internas, interpretar sincronicidades e reconhecer oportunidades de alinhamento, integrando cada fragmento de experiência em um fluxo coerente de manifestação consciente. O alinhamento emocional é igualmente importante. Emoções equilibradas atuam como condutores da energia mental. Thoth nos mostra que, ao perceber e integrar emoções sem julgamentos, você cria uma base sólida para a intenção consciente. A emoção deixa de ser um fator caótico e torna-se instrumento de coerência interna, ampliando a capacidade de atrair experiências que ressoam com os desejos mais profundos e genuínos do ser. A prática da atenção ao momento presente intensifica a percepção de Thoth. Cada instante contém múltiplas camadas de realidade e, ao observá-las com presença, você acessa níveis sutis de manifestação. Perceber detalhes que passam despercebidos, sensações que surgem e símbolos que emergem é perceber a inteligência do universo em ação e permite que a mente se torne mais sensível aos códigos internos que regulam a criação consciente. A visualização simbólica avançada permite transcender limitações percebidas. Thoth nos ensina que cada imagem interna é uma chave, cada palavra mental é um veículo de energia. Ao praticar atenção a essas imagens como se fossem reais, você ativa a memória da mente universal, permitindo que intenções fluam naturalmente para o campo da realidade manifesta. O símbolo deixa de ser apenas representação e torna-se veículo de alinhamento. O processo de manifestação consciente é também um caminho de autoconhecimento profundo. Cada observação interna, cada registro mental, cada percepção de padrões antigos revela aspectos ocultos da própria psique. Thoth, como arquétipo do escriba, nos lembra que esse processo não é apenas sobre criar externamente, mas sobre compreender a própria essência,
reorganizando a mente e a energia de forma alinhada e coerente. Ao explorar a sincronia entre intenção e percepção, você percebe que a manifestação é um diálogo constante com o universo. Thoth nos mostra que não há necessidade de controle rígido. O fluxo acontece quando a mente está clara, o coração receptivo e a atenção plena. Cada microajuste de percepção, cada reconhecimento de padrões, aumenta a eficiência do alinhamento, fazendo com que a realidade responda de forma mais harmoniosa à sua intenção. A consciência dos arquétipos internos revela padrões profundos que moldam experiências. Thoth nos ensina que cada arquétipo é um portal para energia específica. Cada figura simbólica ativa áreas da mente que estruturam realidade. Ao identificar e integrar esses arquétipos, você acessa um nível mais profundo de manifestação, onde intenção, percepção e energia se encontram em coerência, permitindo experiências que refletem diretamente a mente e o propósito interior. O domínio da atenção consciente é a ferramenta final que Thoth oferece nesta camada. Cada pensamento, sensação e percepção podem ser observados sem interferência, transformando a atenção em instrumento de criação. A prática contínua de observar, registrar e integrar cria uma mente alquímica, capaz de ativar os registros internos e gerar manifestações alinhadas com os desejos mais profundos, revelando camadas da realidade que antes permaneciam invisíveis e inacessíveis. Hoje você percorreu um caminho silencioso que poucos ousam trilhar. Cada palavra, cada símbolo, cada metáfora foi um convite a tocar um saber que estava adormecido dentro de você e agora algo começa a despertar, uma percepção mais clara do seu próprio campo interno, onde pensamentos, imagens e intenções se entrelaçam como linhas de luz em um mapa invisível. Thoth, o escriba celestial, não se revela com respostas prontas. Ele se apresenta como espelho. A cada reflexão, cada instante de atenção, você percebe que a sabedoria estava dentro de você, aguardando apenas reconhecimento e alinhamento. Hoje você não apenas aprendeu, você começou a sentir a cadência do ritmo cósmico, a dança silenciosa entre mente e realidade, e percebeu que a manifestação consciente é menos sobre controle e mais sobre harmonização com os códigos universais que regem cada experiência. Se este saber acendeu algo em sua mente, convide-o a se tornar visível. Nos comentários, escreva: "Eu desperto a luz da minha mente interior." Que estas palavras não sejam apenas texto, mas uma afirmação simbólica de presença, um ato leve de iniciação. Ao declarar sua conexão com a sabedoria que atravessa o tempo, você reconhece o vínculo com as imagens arquetípicas que Thoth mantém vivas dentro de sua própria consciência. Cada comentário torna-se um registro, um eco silencioso de quem está disposto a observar, perceber e transformar a própria percepção, ativando camadas internas de inteligência e alinhamento. Se essa travessia ressoou com você, talvez este seja apenas o início de um ciclo de lembrança e expansão. Inscreva-se e continue explorando esse caminho conosco, onde cada vídeo é uma chave, cada palavra é uma ponte e cada símbolo é uma oportunidade de aprofundar a consciência. Integrar-se a essa jornada significa assumir o compromisso com a própria evolução mental e interior, cultivando-se a atenção, a percepção e a sensibilidade simbólica que revelam a sutileza do universo em cada instante. Que o sopro da mente profunda continue fluindo dentro de você, como linhas de luz gravadas em um espelho antigo que reflete tanto o passado quanto o futuro. Que cada imagem interior, cada símbolo e cada insight ressoem como estrelas silenciosas, guiando sua atenção para novas percepções. Que você perceba, a cada instante, que a inteligência do todo não é distante, mas vibra em consonância com a sua própria mente e sua capacidade de observar, compreender
e transformar. E para quem acompanhou até aqui, quero compartilhar uma prática simbólica que você pode aplicar imediatamente. Uma técnica de ativação pessoal inspirada em Thoth, segura, profunda e acessível. Encontre um espaço tranquilo e silencioso, onde sua mente possa descansar sem interrupções. Feche os olhos e visualize uma biblioteca antiga, infinita, onde cada livro representa uma camada da sua mente e da realidade. Escolha mentalmente um livro que simbolize a realidade que deseja manifestar. Observe sua capa, seus símbolos, o brilho sutil que emana. Abra esse livro em sua mente e percorra lentamente suas páginas, percebendo detalhes, imagens e padrões que surgem. Cada símbolo representa um aspecto da sua intenção. Permita que a atenção se concentre nos detalhes, absorvendo a informação como se estivesse lendo, não com os olhos, mas com a consciência profunda. Sinta o alinhamento entre a imagem interna e a sensação de já estar vivendo essa realidade. Observe a coerência entre mente, emoção e intenção. Mentalize que cada página lida é registrada em seu campo interno, conectando a percepção simbólica à manifestação concreta. Permaneça nesse estado por alguns minutos, respirando de forma consciente e sentindo o fluxo interno de inteligência ativa. Quando sentir que concluiu a leitura interior, feche o livro e perceba que a biblioteca permanece dentro de você, acessível a qualquer momento. Abra os olhos lentamente e ancore essa experiência, reconhecendo que cada intenção consciente é agora um registro ativo dentro da sua própria mente profunda, pronto para harmonizar percepção e realidade. Gratidão, até o próximo vídeo.